Bom, até onde se pode chegar para tentar limpar a barra do Negreira e do Barça? Para tentar enganar a opinião pública e dizer que aqui não aconteceu nada? Isso está me deixando completamente fora de mim. Vamos contar a história, porque olha, estão todos os narnianos aí dizendo: viu? Viu como não acontece nada? Olha, eles reciclaram uma coisa de 2023. É impressionante. E agora eu conto para vocês como, porque é muito revoltante, mas a gente não vai levar isso na esportiva e, acima de tudo, entender que a juíza de instrução, não é boba. E a justiça não é boba. Apesar de que pela mídia tentem, tratar as pessoas assim como se fossem bobas. E não são todos, mas tem muitos. Mas veja, diante da justiça não vale tudo. Porém, criar narrativas é importante e nisso o pessoal do Barça é mestre, né? E é isso que eles tentam fazer o tempo todo, mas aqui foram pegos, e na hora. E além disso, é absolutamente ridículo. Vamos falar também das declarações do Riquelme desta tarde. Eu acho que ele vai fazer sim, e a gente contou isso no vídeo anterior. Se candidatar às eleições do Real Madrid, mas ele disse para dar em 2, 3 dias, e aí ele vai confirmar. De qualquer forma, ele está falando de apresentar algo que faça sentido, que seja para 15, 20 anos para o Real Madrid. Então, eu acho que sim. Mas hoje ele não podia ou não queria dizer nada. E em 2, 3 dias, antes que termine esse prazo, que é dado para as possíveis candidaturas se apresentarem e depois se abrir o processo eleitoral, parece que ele vai fazer isso. Então vamos lá, como eu disse, vamos começar, porque estamos cheios de coisas muito interessantes. Vamos! Sejam bem-vindos, madridistas. Tudo bem? Como estão? Vamos começar por algo impressionante. Hoje, o Mundo Deportivo publicou isso. Além disso, foi o Ramon Fuentes quem fez. Eu conheço o Ramon e realmente me surpreende muito. Me surpreende muito. Vou deixar por aqui. Por respeito à pessoa, né? Mas saiu a notícia de que a agência tributária concluiu que os pagamentos à Negreira não eram para pagar árbitros. Isso é como contar. Isso é como dizer hoje que o Madrid ganhou a Copa do Rei de 2023, né? Já vão se completar 3 anos desde que vencemos a última Copa do Rei, em 2023. Ou seja, imaginem que hoje se diz: o Madrid ganhou a Copa do Rei. E não se fala o ano, né? Mas além disso, é uma informação da agência tributária para a promotoria, para a qual o caso foi repassado. Inclusive de 2022. De qualquer forma, tudo isso sobre Negreira já era conhecido antes, quando ainda não tinha prescrito. Isso nós já falamos aqui neste canal, em outras ocasiões. Tudo começa a ser conhecido quando ainda não tinha prescrito. E que coincidência que quando vem à tona, dizem, já prescreveu, já não se pode fazer nada. Não fica aí com essa cara de confuso no dia seguinte, sabe? É que não se pode fazer nada. Ok, beleza, enfim. Em 22 já tinha prescrito, mas isso já era conhecido desde antes. Que já era conhecido desde antes. Aqui, olha, entre uns e outros deixaram prescrever e, cara, De qualquer forma, do ponto de vista administrativo ou pela via ética, está se tentando fazer algo que na Espanha não se pôde fazer ou não se quis fazer. Para que haja justiça esportiva. Depois veremos a justiça pela via penal, mas justiça esportiva. Como é possível que o Barça, pagando 8,4 milhões ao segundo chefe dos árbitros, durante mais de 2 décadas, por parte de 4 presidentes e um deles, o atual do Barça, tenha quadruplicado os pagamentos e não tenham sofrido nenhum tipo de consequência, não tenham sido punidos com nada. E pior ainda, nenhum clube se posicionou na época, já que não foram punidos. E começando pelo Real Madrid, para não jogar mais a competição. O que sempre dizemos, se tivesse sido o Real Madrid que tivesse feito tudo isso, tudo isso, já teriam parado a competição, a seguinte nem teria começado, ainda no próprio ano de 23, e tudo teria sido um escândalo insuportável.
Até que o Real Madrid, talvez, tivesse dito: olha, quer saber? Eu tô fora disso aqui. Porque, claro, por vergonha, né? De qualquer forma, os torcedores e os jornalistas que cobrimos o Real Madrid, ou seja, que fazemos a cobertura do Real Madrid ou damos opinião sobre o Real Madrid, seja em um meio de comunicação, seja nesta plataforma, a gente teria se posicionado porque não teria parecido lógico que o nosso clube tivesse feito isso, né? Diferente do que eles fizeram. Lá em Barcelona, torcedores e jornalistas próximos ao Barça. Mas enfim, não quero me enrolar mais. Essa era a notícia, entre aspas, com a qual hoje o mundo deportivo saiu. E vou contar a história para vocês. Foi assim que aconteceu. Chega Miguel Galán e aqui ele explica. Quem explica isso aqui é o bom Juan Luis Martín de Pozuelo. Eu tenho aqui. Bom, na verdade, o tempo de joelho também da Rádio Copie. A agência tributária determina que os pagamentos à negreira não eram para pagar árbitros. Ou seja, todo mundo caiu nessa, cara. É impressionante. Bom, vou primeiro falar com o bom do Juan Luis, porque, claro, tudo isso começou porque Miguel Galán, estava muito indignado. Coloque para mim. Fizemos um site com todas as informações, com toda a documentação, farmacêmica. Veja, algum dia o Miguel Galán vai ter que nos explicar por que faz tudo isso. Sério, é impressionante mesmo. Mas enfim, o caso é que está tudo nessa página, no negreiragate.com. Lembrem-se, certo? Já contamos para vocês, o link está na descrição deste vídeo. Bom, aí chega o Miguel Galán e começa a fuçar lá, né? E então, ele repercute esse documento que também está lá, porque aqui a gente não esconde nada, está tudo nesse site, né? E então, ele faz um tweet e fala sobre isso, e é verdade que é um documento que está lá, mas agora vamos ver do que se trata esse documento. Como diz aqui, Juan Luis diz: não se pode mentir e manipular mais do que Miguel Galán, que cita um relatório preliminar da Receita Espanhola de 2021, como se fosse de agora. Ele é tão tapado que tirou o relatório do nosso site, né? Foi em virtude dessa atuação da Receita Espanhola, em 2022, que interveio o Ministério Público, a Polícia Nacional e depois a Guarda Civil. Que alguém diga, da minha parte, para Miguel Galán, que ele é um palhaço. E para o jornalista, para que tirem o diploma dele, nesse caso imagino que se refere a Ramon Fuentes, que maneira de divulgar uma notícia falsa. Diz aqui Juan Luis, não é? E, de fato, a história foi a seguinte. Como destaca aqui essa conta do Madrid Sport, não se trata de um novo relatório, mas sim do preparado em 2022. O Departamento de Relações Públicas do Barça está trabalhando horas extras para conter o dano à reputação. É que tudo sai, tudo tem que sair dali. Presumivelmente, o Mundo Deportivo, jornal pró-Barça, cita um tweet de Galán que menciona o relatório da Receita Espanhola de 2022 disponível em negreiragate.com. Não há outro relatório da Receita Espanhola. A agência tributária detectou as irregularidades e encaminhou o processo ao Ministério Público, que é a entidade que iniciou a investigação. E aqui diz o que aconteceu. Miguel Galán acessou o site, um site criado por um grupo que está pressionando ativamente a UEFA e a FIFA para sancionar o Barcelona. Ele pegou arquivos antigos de anos atrás e os publicou como de costume. Com base nisso, o jornal pró-Barça Mundo Deportivo publicou um artigo hoje. Depois, todas as contas habituais. Se não houver, escrevi estranho porque está em inglês e estamos traduzindo. Certo? Porque tem essa conta do Real Madrid que informa bem e mostra tudo o que aconteceu, não é? Depois, todas as contas habituais do Barça, desde Recha, Rechat, Raman até Barça Times e as menores, começaram a fazer hora extra para espalhar a notícia falsa. Claro, por isso houve tanto barulho a ponto de o tempo de joelho da Rádio Copie ter caído nessa e vários outros também, não é? Eles são estúpidos demais até para espalhar essa notícia. Eles dizem que a agência tributária divulgou um relatório agora, mas o arquivo foi entregue à Guarda Civil há 3 anos, na verdade ao Ministério Público. Depois, a Guarda Civil investigou por ordem do juiz de instrução Aguirre, que se aposentou e não exerce mais o cargo. E claro, desde então até agora, houve, entre outras coisas, um relatório devastador da Guarda Civil e algumas decisões do juiz Aguirre nas quais se mencionava litígio.
Relatório devastador, Aguirre litígio. E claro, naquela época, decisões do Aguirre em que se mencionava litígio. E claro, devastador, disse Florentino. E por isso querem denunciá-lo. Bom, denunciá-lo por citar o que disse um juiz. Outra coisa é quando Florentino diz aquilo de me roubaram 7 ligas. Que não sei se naquela época houve, entre outros relatórios. De qualquer forma, como contamos na decisão do outro dia, Laporta disse juiz. Laporta ha dicho cosas peores. Há árbitros que vão contra nós. Enfim, aí está a liga adulterada, etc, etc, etc. E nunca denunciaram Laporta e Florentino por isso, mas agora sim. É sério, é impressionante. O que vivemos hoje com esse assunto? É impressionante e, de fato, até o Pavel Fernandes está dizendo, apesar das provas, os trompeteiros continuarão dizendo que o Barça comprou árbitro. A Receita Espanhola garante que não foi assim. E vai igual, engolindo tudo, engolindo tudo. É impressionante. E claro, alguns de nós tivemos que vir a público para dizer que isso é de 2022, idiotas. Vocês são uns idiotas. De qualquer forma, o barulho já está feito. Mas é o que eu digo, ou seja, vamos confiar, de fato, vamos confiar que... Bom, que a justiça não é burra, que a juíza não é burra e que isso está sendo tratado por adultos, tanto no aspecto intelectual quanto no profissional, não é? Vejam RTV Deportes, para vocês verem que também foi feito, que a mídia também repercutiu quando isso saiu. A Receita Espanhola não viu provas de que os pagamentos à Negreira influenciaram nos resultados. A Receita Espanhola avisou em abril de 2022 ao Ministério Público que não havia, atenção, que não havia conseguido comprovar os pagamentos do Barça à Negreira. Mas claro, passou para o Ministério Público dizendo, acho que está inclusive aí no documento. Isso vocês têm que analisar para ver se aqui realmente se há um crime, né? Lembrem-se que esse assunto sempre começa na Receita Espanhola, porque viram que o Barça queria deduzir esses pagamentos, e então foi aí que encontraram tudo. Porque senão a gente nem teria percebido, né? Isso não teria acontecido. Bom, eu acho que em algum momento teria sim acontecido, porque claro, foi tão escandaloso, mas tudo começou por aí. E tudo começou por aí quando ainda não tinha prescrito. Ou seja, acho que entre 2019 e 2020 já se tinha conhecimento de tudo isso. Se tivessem acelerado e alguém quis desacelerar, isso não teria prescrito por causa dessa lei do esporte na parte administrativa, e o Barça teria sido rebaixado ou teriam rebaixado o Barça. Não teriam deixado o Barça disputar as próximas edições da Champions, e aí o dano, que é o que um clube que paga milhões para um chefe dos árbitros deveria ter sofrido, já teria sido feito, mas alguém quis salvar o Barça e alguém continua querendo salvar o Barça. É que esses meios de comunicação estão regados com dinheiro da Liga, com dinheiro do Tebas, que espalham essas fake news, mas com o único objetivo de salvar o Barça, de não deixar o Barça cair. É que tudo isso é muito grave. Tudo isso é muito grave. Não sei se neste tweet que vi aqui da Helena, que explica muito bem para que eu não esqueça nada, e principalmente para fazer um resumo de como tudo isso aconteceu. Esta é uma notícia de abril de 2022. É um relatório de abril de 2022, mas a notícia só veio a público após o caso Negreira estourar em fevereiro de 2023, quando tudo começou a ser revelado. A agência tributária não concluiu que os pagamentos ao Negreira não eram para árbitros, apenas disse que não conseguiu comprovar isso. Como a atividade do Negreira não se justificou, a agência tributária sugeriu possível serviço ilícito e enviou o caso ao Ministério Público. Por esses e outros indícios, como a coincidência entre o fim do faturamento e a saída de Negreira do CTA, o caso foi ao Ministério Público. O caso, e finalmente, o clube acabou sendo denunciado por, entre outros crimes, corrupção esportiva. Em 2023, continuando nesse ponto até hoje. Imagina o que motiva isso, mas é vergonhosa a manipulação. Informem-se. E depois também, além disso, anexa aqui o relatório da Guarda Civil, posterior, e tudo o que aconteceu a partir daí. Eu me lembro que, vejam só, nas declarações de Laporta, de Bartomeu, do filho de Negreira, com todas as contradições que houve entre todos eles. Não vamos considerar o mundo deportivo, mas sim o tempo de juego. Na Rádio Coupe, não sei, nada surpreendeu eles. E se saiu alguma manchete foi algo que, bem, não correspondia.
Por exemplo, não foi destacado que o filho estava dizendo que não, que os relatórios escritos eram meus e são a partir de 2014. As pessoas que ouvem o Tempo de, vocês já sabem que eu escuto de vez em quando e tal, mas me informo por outros lugares. Mas tem muita gente que ouve só a Cope e sobre isso não sabe de nada. De que o filho afirmou na época que os relatórios escritos dele são a partir de 2014, que é quando ele começa a trabalhar. Nem para o Barça, mas para aquele dirigente já falecido que repassava de a fatura ao Refació. E que isso que o Laporta está dizendo, de que os relatórios escritos existem desde muito antes, que se perderam em alguns, estavam no fundo de um armário e que outros se perderam, os do fundo do armário eram esses. Mas onde estavam? Os que o Laporta diz, que também são escritos e que são do pai, que vão de 2001 até 2014, é que não estavam, é que não existem, é que eram verbais. E isso não se sabe, ou não foi contado porque não quiseram contar nesses meios. Agora, quanto a isso do mundo deportivo, aí estão então dando divulgação para dizer: viu? Viu como a agência tributária dizia que isso não? Estão enganando as pessoas de uma maneira lamentável. É inacreditável, cara. Enfim. Bom, e dito tudo isso, caramba, já se passaram 15 minutos, que absurdo. Realmente estou me alongando nisso. Vamos falar do Riquelme. Henrique Riquelme disse isso hoje em um evento em Madrid sobre se iria se candidatar ou não. Bom, imagino que vocês já ouviram as declarações, vamos repeti-las e comentar agora. Espera um pouco, está sem volume e estava indo bem rápido. Vamos lá. Sei que querem saber o que acontecerá nos próximos dias. Ainda estamos trabalhando, nos deram muito pouco tempo para organizar algo que realmente faça sentido, que seja algo bom para o Real Madrid. Não vamos perder tempo e nos próximos dias, 2, 3 dias, vamos decidir o que vamos fazer e se vamos nos candidatar. Será algo que realmente faça sentido e que seja empolgante para um novo Real Madrid dos próximos 10, 15 ou 20 anos. Então, muito obrigado a todos pelo interesse e espero dar notícias para vocês nos próximos dias, de verdade. Tem um aval? Tem um aval? Sim, claro. Ou seja, tem equipe também? Tem plano? Nos próximos dias poderemos dizer mais. Bom, tem um aval? Sim, claro, porque senão não estaríamos falando sobre isso. Olha, ele coloca no condicional, mas está falando que, bom, eles querem fazer, acho que vão fazer, mas ainda vai levar 2, 3 dias, porque hoje ele não vai sair dizendo, bom, sim, vamos nos candidatar, bom, e com quem? O que ele faz é adiar, pelo que entendo, para que em 2 ou 3 dias, já que hoje é segunda, a candidatura seja apresentada antes de sábado. Se ele afirma ter o aval, então são os 187 milhões, acredito que seja esse o valor. Vai até um banco e diz, olha, aqui estão, aqui eu tenho, e eu imagino que eles vão estar preparados. Com o que ele diz, palavras textuais, é algo que faz sentido e que empolga o madridismo para os próximos 15, 20 anos. Eu dizia com Kiki Récio no vídeo anterior que sim, claro, é que Florentino vai com Mourinho, Florentino vai com tudo, com toda a experiência de todos esses 26 anos, em que, sem dúvida, muitos foram muito melhores. Melhores do que piores, apesar de terem existido fases ruins, essa última. E as pessoas? É muito difícil ganhar do Florentino. É muito difícil ganhar do Florentino com muito pouco tempo. Mas esse senhor então pega o desafio e parece que vai fazer isso. Continuaremos informando. Mas vamos lá. E vamos, eu estou ansioso para saber se ele fizer isso, com que trunfo de peso vai vir. Porque, insisto, Florentino, com Mourinho e com o que o Florentino representa. E combater isso não é nada fácil, embora Florentino na época parecesse que não ia enfrentar o Lorenzo Sanz. Com a oitava, com a orelhuda, chegando de Paris, que o Real Madrid tinha conseguido, a capital da Espanha, e pensávamos que aquilo era impossível. Virar o jogo, e quem fez isso foi o Florentino com o Figo, com aquele movimento, né? E também com aquela coisa do voto por correspondência, porque o Florentino foi muito, muito esperto ali. E principalmente porque ele já era conhecido, o que acho que falta ao Riquelme. Muito entre os meios de comunicação nos anos anteriores, porque ele já tinha concorrido com Mendoza, tinha perdido, mas já tinha conquistado o reconhecimento. Que as pessoas mais ou menos já o conhecessem. E é um caminho que ele já tinha percorrido, que já tinha feito, e isso sempre é importante.
Talvez seja o caminho que ele quer seguir agora, porque ele sabe que pode perder se concorrer contra Florentino, mas já seria para as próximas, para as quais teria que esperar 4 anos, mas pelo menos o sócio já o conheceria. Não sei, deixem nos comentários o que vocês acham, e é isso, a gente se vê no próximo vídeo, deixem um like se gostaram deste vídeo, inscrevam-se no canal, por favor, comentem, compartilhem, e é isso, tenham uma boa noite, tchau!